O tema da nossa mensagem é Olhando para a Nova Jerusalém, e o texto áureo é Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 até o versículo de número 13. Pai do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então, vamos ler todos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 13. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso o filho dele, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. Algumas traduções dizem travado pelos chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Amém. É um texto, embora muito conhecido, mas é um texto que traz para nós não somente o impacto, porque onde já se viu um pai sacrificar o seu próprio filho, mas mais do que isso, nesse texto nós vemos Deus provando a fé de Abraão e Deus dando livramento ao seu filho Isaque. Nessa mensagem nós iremos observar esse texto bíblico sobre 3 perspectivas.
a de Abraão, o olhar de Abraão, a perspectiva de Isaac e a do próprio Deus. Na realidade, essa passagem bíblica, irmãos, ela nada mais é do que uma tipologia, é um tipo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Fazendo uma analogia, Deus Pai, Ele entrega o seu Filho Jesus para morrer na cruz. E a Bíblia relata que Jesus ele foi levado à cruz como ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Então, analisando primeiro a perspectiva de Abraão, o que nós vemos na atitude de Abraão? Primeiro, no texto nós vemos Deus determinando a Abraão que oferecesse o seu filho em sacrifício. Em algum momento, irmãos, do texto bíblico, os irmãos viram algum tipo de ponderação de Abraão, ou de reclamação, ou falar para Deus assim: Deus, poxa, logo meu filho. Porque qual é a história de Abraão? A história de Abraão é que ele era casado com Sara, e Sara, a sua esposa, era estéril. E somente, que não pode ter filho, e somente quando Abraão completa 100 anos e Sara 90 anos, é que Sara, então, ela vai engravidar, ela vai conceber a Isaac. Então, realmente, era uma promessa que Deus havia feito a Abraão. E no momento, então, que Sara tem o seu filho, ele começa a crescer, ele é um menino. E de uma hora para outra, Deus pede que Abraão ofereça o seu filho em sacrifício a Deus. Então, dentro da perspectiva de Abraão, primeira coisa que salta aos nossos olhos, a obediência de Abraão. Abraão não reclamou, não murmurou, não ficou ponderando com Deus. Simplesmente, Deus determinou e Abraão cumpriu. Essa obediência, por que ela aconteceu na vida de Abraão? Porque Abraão era submisso a Deus. Se os irmãos lembrarem, também no livro de Gênesis, Deus, ele vai dar uma ordem a Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha que coisa curiosa. Abraão não conhecia a terra para onde ele ia, onde Deus determinara que ele fosse. Mas por Abraão ser submisso a Deus, o que é submisso? É você aceitar aquela autoridade que está acima de você. Hoje cedo nós ministramos aqui na Escola Bíblica Dominical exatamente sobre a submissão às autoridades, como isso é importante, como isso dignifica o nome de Deus, todas as vezes que você obedece uma autoridade que está sobre você. Pode ser uma autoridade policial, pode ser do executivo, do legislativo, do judiciário, não importa o poder. Pode ser no seu trabalho, pode ser a autoridade do seu pai, da sua mãe, no caso das crianças, do seu professor, da sua professora, mas exerce autoridade. E no caso de Abraão, que autoridade que ele estava aqui obedecendo incondicionalmente? O próprio Deus, o próprio Senhor. Então, obediência, submissão. Outro traço que a gente observa na atitude de Abraão, a fé de Abraão é inquestionável. O que é inquestionável? É que não levanta questões, não faz perguntas. Tal era a confiança que Abraão tinha em Deus. E dentro desse quadro, desse cenário,
Tratava-se de Isaac, o único filho que Deus dera a Abraão até então, sendo ele já idoso, e Sara também já idosa, a esposa de Abraão. Imagina, gente, uma mulher ter uma criança aos 90 anos. É realmente só pelo poder de Deus. Porque os hormônios, a estrutura fisiológica da mulher já mudou toda. Ela já está naquela terceira idade, né? Que alguns chamam de melhor idade. Mas Deus, para Deus nada é impossível. Então, Deus permitiu que Sara desse à luz a Isaac. Agora, o resultado disso, o resultado da atitude de Abraão, isso aqui é a bênção maior de todas elas. E olha o tamanho dessa bênção. Nós lemos aqui esse texto no capítulo 22 de Gênesis, né? Lemos até o versículo 13. Se a gente observar o versículo 18, Deus, ele vai falar novamente a Abraão: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui Deus não fala algumas nações da terra, meia dúzia de nações, 5 nações, não. Todas as nações da terra. E sabem por quê, irmãos? Porque da descendência de Abraão, da descendência de Isaac, que depois teria como filho também Jacó, dessa linhagem, quem vai surgir? Jesus Cristo. O nosso Redentor, o Salvador da humanidade. Então era necessário que Abraão cumprisse a ordem de Deus. Mas Abraão já sabia então que Jesus viria. Provavelmente ele não soubesse, não tivesse sido revelado por Deus a ele, mas ele obedeceu. E quantas vezes acontece conosco? Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente não faz. A gente fica relutando, a gente fica dando desculpa. Aí a gente apela para tradições familiares, a gente apela para uma série de coisas, questões filosóficas. E a gente mesmo não se posiciona diante de Deus como Deus quer para nós. Por quê, gente? A Bíblia diz que nós somos as primícias da criação de Deus. O ser humano é uma pérola preciosa para Deus. A vida de cada um de nós. É muito triste quando uma pessoa se suicida, tira a própria vida, ou até que mata uma outra pessoa. É muito triste isso, porque as vidas, todas elas, de todas as pessoas, são muito importantes para Deus. Porque Deus tem o propósito de salvar o ser humano. Não importa o país, não importa as tradições, seja na Índia, seja no Brasil, no Marrocos, na Arábia, no Canadá, na Europa, não importa. Deus quer salvar a todos. A salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes, nós seres humanos, damos muitas desculpas. Eu compartilhava com as irmãs hoje pela manhã que houve um casal de amigos na minha vida e que eles oraram muito pela minha salvação. Na época, eu tinha um excelente trabalho, era muito bem sucedido profissionalmente e naquela época não me passava pela cabeça o fato de ter que me entregar a minha vida a Jesus, porque eu era muito novo, eu era muito forte, eu tinha muito vigor, muita energia, e aquele casal estava cobrindo a minha vida de oração. E mesmo com todo aquele vigor, mesmo com toda aquela energia, várias vezes, não foram poucas,
As circunstâncias da vida me abatiam. Aquelas situações me pressionavam, me oprimiam. Até que teve um dia que eu disse para Deus: Deus, se tem caminho, me mostra, porque eu não quero mais ir pela cabeça de ninguém. Que chegava um, me apresentava uma religião. Chegava outro, me apresentava uma simpatia para quebrar o mal olhado, o quebranto e mais não sei o que lá, a espinhela caída. E eu ia daqui para lá, para vários lugares. Aí chegou um momento que eu fiquei farto daquilo. Falei: Deus, se tem caminho, eu vou tratar agora contigo direto, eu não quero mais. E sabe o que Deus fez? Deus me apresentou, literalmente, o seu Filho Jesus e despertou no meu coração uma sede imensa pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Que eu até possuía uma na sala da minha casa, ficava aberta, e eu pensava: isso é bom para os bons fluidos, para uma boa energia e tal. Na realidade, aquela Bíblia servia a poeira e servia a mosca, inseto, porque eu mesmo não tinha interesse de ler naquela época. Então, meus amados, o que mudou na vida do Loure? Esse mesmo Loure que precisou de ter esse casal, que orou muito pela vida do Loure. Um dia, daí eu já morava lá no Rio Grande do Sul, e na cidade em que eu morava, Deus disse para mim o seguinte: Ele me mostrou um bairro, que era um bairro pequeno, um bairro bem simples, de pessoas bem humildes, me deu um número de uma casa, e Deus falou para mim. Aí eu já tinha me convertido, eu já estava conhecendo um pouco mais da Bíblia, já estava, enfim, vivendo o Evangelho de Jesus. Então Deus falou no meu coração, da minha casa: faz uma comida e leva nessa casa. O número da casa era 28. E aí eu fiz aquela comida, botei no carro e fui para aquele bairro. Olha só, eu tinha um bairro e tinha um número de casa, eu não tinha o nome da rua. Então, eu comecei a esquadrinhar aquele bairro, literalmente. Eu passava numa rua até o final, voltava pela outra, e voltava pela outra, e trançava para lá, para cá. Isso era início da tarde. E a tarde foi passando, até que eu perguntei a algumas pessoas, elas me indicaram uma rua, e normalmente o número de casa, né, número par, é de 2 em 2. A casa era 28, então tinha uma casa 26 antes, e provavelmente deveria ter uma casa 30 depois, já que a casa que Deus havia dado para mim um número era de número 28. E curiosamente eu cheguei nessa rua, aí vim contando casa 20, 22, 24, 26. Na casa 28, o terreno estava limpo. E aí chegava na casa 30 e seguia o resto da numeração. Eu falei: meu Deus do céu, agora que eu achei o lugar, a casa era para estar aqui, mas não tem casa, Senhor. E agora? Aí nisso passa um menino, mais ou menos da idade do Daniel, nosso Daniel. Eu falei com ele: vem cá, você conhece quem morava aqui? O que houve? Porque havia uma marca no chão de concreto, que havia tido uma construção ali. Aí ele falou: não, eu não sei, é da dona fulana. Você sabe onde é que ela foi? Não, ela está morando na outra rua, assim, assim. Aí ele estava de bicicleta, eu perguntei: você pode me levar até lá? Ele falou: posso sim. Aí ele foi de bicicleta, eu fui de carro atrás e cheguei na casa dessa família. Fazendo um paralelo, né? Uma comparação. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Claro que eu nem me comparo a Abraão, mas eu só estou simplesmente mostrando que nos dias atuais Deus pode nos usar de forma maravilhosa. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei na casa daquela família,
um marido parece que havia saído de casa, houve uma confusão lá. Eu encontrei a mãe, uma filha adolescente e um menino de aproximadamente 10 anos. E eu expliquei a situação, acho que a mulher naquele momento ela me achou louco. Eu falei, olha, eu estou vindo aqui, e disse com essas palavras, porque Deus mandou que eu fizesse a comida e trouxesse na casa da senhora. Aí eu não pode entrar. Aí entrei, uma casa muito simples, uma casa de madeira, de um cômodo só, o chão era de terra batida. E quando aquela mulher e os filhos, né, viram aquela comidinha, uma comidinha simples, mas ficaram numa alegria muito grande. E aquela mulher, ela veio para mim e disse, eu pensei que Deus havia nos abandonado. Eu pensei que Deus havia nos abandonado. Isso já estava escuro, já tinha escurecido, porque eu rodei a tarde toda procurando aquela casa. Era muito fácil para mim, assim que Deus falou comigo, simplesmente dizer, não, isso é pensamento meu, eu não vou nem dar bola. Ou então, eu podia ter questionado Deus, Senhor, como é que eu vou achar? Não tem o nome da rua, eu só tenho o número da casa. Podia ficar interpelando. Mas, o meu coração, sabe, ele ficou assim, tão firme, tão determinado em cumprir aquela missão. E o que eu posso dizer para os irmãos é que essa família estava afastada da casa de Deus e eles voltaram para a casa do Senhor, retornaram a congregar, a estar em comunhão, enfim. E a vida daquela família mudou. Por quê? Porque aquela ida, não do loure, mas o cumprimento daquela determinação que Deus me dera, trouxe esperança para aquelas vidas. Então nós temos que entender, irmãos, que a gente está lendo um texto aqui de Abraão, uma coisa lá de trás, do início ainda da formação do povo de Israel, mas isso é extremamente atual. Isso é para os nossos dias. Então o resultado dessa atitude de Abraão, voltando ao texto, quando Deus diz, da semente de Abraão serão benditas todas as nações da terra por Jesus Cristo. Porque exatamente por isso, porque da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão, vem Jesus, né? Agora, a perspectiva de Isaac. Isaac era um menino, um garoto, talvez um adolescente. Primeira coisa que a gente observa também em Isaac, submissão ao seu pai, submissão a Deus, porque Isaac sabia quem era o Deus de Abraão, seu pai, porque ele sabia que a sua mãe o tinha gerado fora do período normal das mulheres darem à luz, porque a mãe dele já tinha mais de 90 anos. Outra coisa de Isaac, a obediência de Isaac, tanto a Deus como ao seu pai. Agora, há uma coisa só que Isaac ele faz, um simples questionamento. Quando ele está indo para o local onde ele seria oferecido em sacrifício, ele pergunta para o pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai responde de imediato, Deus proverá. A confiança de Abraão é uma coisa incrível, gente, é uma coisa tremenda, é uma coisa que nos traz, assim, muitos ensinamentos, é uma coisa que faz com que, talvez, aquela luzinha dentro do seu coração, que já está bem fraquinha, ela reacenda de novo, que a sua fé seja fortalecida, porque, apesar desse singelo questionamento, onde está o cordeiro,
Mas Isaac, ele se deixa amarrar, que a Bíblia diz que o seu pai o amarrou e o colocou sobre a lenha. E no momento que Abraão, ele pega o cutelo para matar o seu filho, para sacrificar a vida do seu filho, aparece o anjo de Deus e interrompe aquela ação. E o resultado dessa perspectiva de Isaac, da obediência de Isaac ao seu pai. Isaac, por ser um menino, um adolescente, provavelmente, ele podia ter saído correndo. Será que o pai dele, com 100 anos, ia alcançar Isaac? Não. Ele podia ter saído correndo, aí chegado ali onde ficaram os dois moços com o jumento, pegado aquele jumento ali. Não, eu vou indo na frente, meu pai mandou ir na frente. Inventaram alguma história. Mas Isaac não fez isso. Isaac ficou ali resignado. Então, da descendência de Isaac vai vir Jesus. Por quê? Abraão, Isaac, Jacó e depois toda a linhagem até chegar em Jesus Cristo. E a Bíblia fala sobre a genealogia de Jesus. Antes da cruz, quando ele nasceu como homem. E agora, da perspectiva de Deus, eu falei que seriam 3 perspectivas: de Abraão, perspectiva de Isaac e a perspectiva de Deus. Deus, ele provou a fé de Abraão. Ele viu realmente se Abraão estava comprometido com ele. E esse mesmo Deus que prova a fé de Abraão, porque Abraão chegou até no limite para sacrificar o seu próprio filho. E aí Deus interrompeu. Por quê? Porque como Deus vira a fé de Abraão, Deus deu livramento a Isaac, o seu filho. Então Deus prova a fé de Abraão até um certo limite. E aí ele livra Isaac. Isaac não foi imolado, ele não foi sacrificado, ele não foi morto. E, ainda da perspectiva de Deus, feito isso, Deus, ele vai cumprir a sua promessa. Porque da descendência de Abraão vai vir Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o nosso Redentor, o Messias. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito profundo. Até porque muitas pessoas falam, quando se referem a esse texto bíblico, falam simplesmente da perspectiva de Abraão. Mas nós achamos por bem alongar um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais. Então, em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, havia uma promessa a Abraão, quando Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atualmente, qual é a grande promessa de Deus para a igreja? E eu peço aqui um minuto da atenção de vocês, irmãos. Qual é a grande promessa de Jesus para a igreja, que somos nós? Como eu digo sempre, igreja não é parede de alvenaria, de madeira. Não, a igreja são pessoas. Tanto faz um templo bonito, um templo maravilhoso, um templo feinho, não importa o templo, importa nós, que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, qual é a grande promessa de Deus para nós, igreja do Senhor? É a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a nossa grande promessa. E ela se inicia com o quê? Com o dia do arrebatamento da igreja, que é aquele dia onde Jesus virá nos ares, ele virá nas nuvens, e nós seremos arrebatados, seremos puxados da terra, e vamos encontrar com o Senhor nos ares.
e a partir daquele dia ficaremos para sempre com o Senhor. Vocês já viram que o homem ele gosta muito de tentar desfazer o que Deus ou está fazendo ou vai fazer? Já viram esse filme de ET? Que para o disco voador, aí o disco voador começa a sugar as pessoas vão entrando naquela nave espacial, a nave some. Meu Deus do céu! Isso não é para disco voador, não. Isso é privilégio da igreja, isso é para Jesus fazer. E Jesus vai fazer, porque Ele é fiel. Só uma observação. Então a grande promessa, irmãos, para nós é exatamente a vida eterna em Jesus Cristo. Todavia, nós vivemos no mundo, esse mundo que a gente vive, é terrivelmente atribulado, confuso e injusto. Por isso muitas vezes nós sofremos. Quando não sofremos por uma doença, pela morte de um ente querido, sofremos pelo desemprego, sofremos pela falta de dinheiro, sofremos por um aborrecimento com pessoa da nossa própria família, enfim, por questões na justiça. Esse mundo aqui, ele sempre está dando um jeito de tentar puxar o nosso tapete. E aí nós temos um mar de pessoas em depressão, com ansiedade, com um monte de traumas, um monte de problemas. Só que a nossa confiança, amados, ela tem que permanecer permanentemente no Senhor Jesus. Os nossos olhos têm que estar focados na Nova Jerusalém. E curiosamente, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 10, a Bíblia diz que a motivação de Abraão, por que Abraão, ele saiu da sua terra, deixou a sua parentela e foi para a terra que Deus iria mostrar para ele? Por que Abraão chegou ao ponto de preparar o holocausto do seu próprio filho? E nesse versículo de Hebreus 11:10, a Bíblia diz que Abraão, ele esperava a cidade que tem fundamentos, a Nova Jerusalém, da qual o artífice e construtor é Cristo. Olha que coisa linda! Então, Abraão, ele tinha um propósito maior no seu coração. E nós, queridos, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que ter isso também, pela nossa fé. A nossa fé tem um propósito. Não é só para a gente ficar igual o robozinho. Ai, poxa, Deus manda que eu tenho que abençoar os meus inimigos. Ah, isso é tão chato, é tão difícil. Ah, esse negócio de crente não dá não, acho que eu vou desistir. A sua visão está muito curta. Aliás, nem existe visão da pessoa que pensa nisso. Porque a grande motivação do crente é a Nova Jerusalém, é a Canaã celestial. É exatamente o fato, e é um fato que nós já tomamos não a posse, mas a propriedade dele pela fé, que é o fato de morarmos para sempre com Jesus no céu. E é por isso que nós temos paz. Porque a pessoa que não tem a Cristo, ela fica no mundo, ela corre para lá, aí ganha o dinheiro, aí arruma um outro trabalho, ganha mais dinheiro. Aí ela falou, não, meu teto é 10 mil reais, aí ela está ganhando 10 mil, ela quer ganhar 15. Agora eu vou fazer um concurso público, ela está ganhando 15, ela quer... E aquele dinheiro nunca basta para ela. Ela sempre quer mais. Ela tinha um carro, não, agora eu quero um carro e quero uma moto também. Aí ela tem um carro e uma moto, agora eu vou comprar para mim uma lancha. Vou começar com uma lancha pequena, depois eu compro uma lancha maior. Ou seja, é uma coisa que não cessa nunca. Por quê? Porque essa inquietação no coração. Porque quando nós temos Jesus, a gente sabe, poxa, chegou num momento da nossa vida, seja ela financeira, da vida laborativa, tá bom, isso aqui já é suficiente para eu me sustentar a minha família. Tá bom, vou ficar aqui. Por quê? Porque as pessoas, elas se matam por conta de trabalho. E outras se matam não por conta de trabalho,
por conta de coisas muito fúteis. E quando elas se dão conta, elas já estão nas drogas, estão no alcoolismo, enfim. Por quê? Porque o coração está sempre inquieto. Ela não pode dizer, um dia eu vou encontrar com o meu Senhor nas nuvens e vou morar para sempre com Ele. Entende, queridos? E a Bíblia deixa isso muito claro. Olha só, Deus fala aqui para Abraão que Deus, Ele vai abençoar todas as nações. Ou seja, o Evangelho, ele vai chegar em todos os lugares, todos os países do mundo. É bem verdade, a pessoa ela tem a liberdade de recusar. Eu não quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, isso é muito chato, né? Eu não quero. Tudo bem, ela é livre. Mas o Evangelho, ele chega, porque Deus, ele se encarrega disso. Ah, mas não tem nenhum missionário na África. Deus tem a sua forma de se manifestar, de chegar para aquela pessoa, seja em sonho, seja em visão, seja do jeito que Deus achar que deve. Mas Ele se manifesta às pessoas, por quê? Porque o intuito de Deus é salvar a humanidade, não é condenar. Algumas vezes nós temos que oferecer o nosso Isaac, mesmo com muitas dores e tristezas. Temos que ser resignados como Abraão. Outras vezes nós somos o próprio Isaac a sermos oferecidos por amor a outras pessoas. Então temos que abrir mão de nossos sonhos e aspirações, sim, muitas vezes. Porque você quer fazer uma coisa, mas Deus tem um chamado específico para você. E nisso nós negamos o nosso próprio eu, o nosso egoísmo, para que outros encontrem a Cristo e se convertam e sejam salvos. Mas, qualquer que sejam as condições ou situações, devemos sempre nos colocar como Isaac, nos deixar sim amarrar e sermos colocados sobre a lenha pelo Senhor. Essa é a tua vontade, Senhor? Então eu vou me sacrificar a Ti. E como ovelha muda, como Jesus foi levado ao matadouro, na cruz do Calvário, como ovelha muda, diz a Bíblia. Ele não ficou falando nem reclamando, nem argumentando. Para isso se faz necessário, primeiro, confiar plenamente no Senhor. E segundo, desejar ardentemente a nova Jerusalém, ou seja, o céu, morar no céu. Este é o coroamento da nossa fé, gente. A gente não pode deixar morrer isso. Tem pessoa que se martiriza por causa de time de futebol, por causa de escola de samba, por causa de um monte de coisa. Eu vou botar já primeiro. E nós temos a nova Jerusalém ao nosso alcance. Nós que entregamos a nossa vida a Jesus. E eu encerro compartilhando um testemunho que não é meu. Um pregador disse certa vez que havia um homem pregando o evangelho numa tribo, uma tribo de índios. E ao final daquela pregação, daquela mensagem, aquele homem fez o seguinte apelo aos índios. Ele disse: eu quero que vocês agora saiam do lugar de vocês e venham aqui ao altar e coloquem o que vocês têm de maior valor. E aí os índios começaram a olhar um para os outros, mas como tinham entendido a mensagem, aí um foi lá, aí colocou o seu arco, aí o outro foi, colocou a sua flecha, aí o outro foi e colocou o seu cocar, que é aquele tipo um chapéu de pena que o índio usa, colocou ali no altar. E assim os índios foram colocando vários objetos sobre aquele altar. Um outro colocou um vaso de cerâmica, enfim, utensílios de madeira, até que chegou um dos índios. E ele chegou naquele altar, ele simplesmente
se deitou. Aquele índio, ele se deitou sobre aquele altar. Um altar simples, no meio da floresta amazônica, mas aquele índio, diferente dos outros companheiros, ele não deixou nenhum utensílio de valor, ele deixou a sua própria vida. E é isso que Deus espera de nós. Porque o nosso Isaac só tem uma pessoa que tem poder sobre ele, que somos nós. O nosso Isaac é a nossa própria vida. E Deus espera de nós que nós coloquemos o nosso Isaac sobre o altar nessa noite. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Eu gostaria